todos, uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã, suporte, mas que traz também muita coisa boa, com a chuva, tem a produção dos eventos, é claro que traz alguns transtornos, como as entradas solares, quando nós temos problemas com a cadeira de eventos, né? E também a parte urbana, onde nós estamos fazendo aquela operação natural, quando vem a chuva, destrói muitas coisas, mas a gente tem que entender que a chuva faz parte da natureza e é uma coisa pouco positiva, até produz alimentos para que possa saciar a sua. Mas eu gostaria de agradecer de imediato a presença de todos, secretários, prefeitos, dos vereadores, do nosso presidente antigo da Câmara, do Wilson, vereador, nosso apoiador da Câmara, nossa amiga da Câmara, e o João Presidente também, que nos apoia na Câmara de Vereadores, e lá os projetos são de interesse da administração, são votados para que a gente possa, com isso, estar gerando benefícios para a população. A exemplo está aqui, as cirurgias mais também estão sendo geradas, atendendo a ansiedade, a preocupação de cada um em realizar a sua cirurgia de catarata, de uma criança, uma cirurgia de garganta, vesícula, e outras cirurgias que estão sendo geradas nesse pacote de mais de 1.000 cirurgias. Eu fico realmente gratificado e a todos que representam esse governo têm um compromisso com vocês, compromisso que nós assumimos em rua, em praças públicas, recorrendo bairros de toda a cidade. E naquela oportunidade, nós colocamos para vocês que o nosso compromisso, o nosso lema, era cuidar bem da cidade. E para a gente cuidar bem da cidade, nós não podemos, com orgulho, deixar de cuidar da saúde de cada um dos nossos habitantes, dos nossos conterrâneos. Então, esse é o nosso compromisso. Nós estamos fazendo a exceção de reafirmar a cada vez. É a terceiro lote de operações em um espaço de 2 meses. O primeiro lote foi 200 cirurgias, lote 200 cirurgias, e nesse terceiro lote, hoje, são mais 260 cirurgias, totalizando praticamente 600 cirurgias. Isso é praticamente menos de 1/3 do que nós ainda vamos realizar a junho do ano que vem. Até junho de 2014, nós vamos realizar 2.000 cirurgias. Então, se você tem algum amigo, algum vizinho que tem problema de catarata, tem problema de pé, encaminhe ele, ajude a encaminhar, para que vá até a secretaria. Para que a gente possa, então, dar sequência e fechar esse pacote aí de todos os cirurgias. Nós queremos fazer mais. E nós, para isso, precisamos fechar essa etapa e iniciar uma outra etapa, já que nós temos que prestar conta dessa cirurgia. Agora, no final do ano, nós vamos fazer uma prestação de conta e no ano que vem nós temos que estar fazendo o fechamento de todas essas cirurgias. E não é ainda mais rápido, porque nós dependemos da nossa casa. Nós temos que ir esperando as cirurgias de acordo com a capacidade da Santa Casa. É preciso ter leite, é preciso ter salas de cirurgia disponíveis para realizar essa cirurgia. Mas, de qualquer forma, isso já está acertado e nós estamos liberando na medida que isso
que falam na área da saúde. E nós fizemos também adesão ao programa Mais Médicos. Então, por isso, passo hoje tem mais 7 médicos estrangeiros atendendo na nossa cidade. Mas nós vamos querendo receber mais 5. Então, nós vamos estar com um curso de 12 médicos estrangeiros, reforçando o atendimento no nosso município. Nós vamos criar, pelo menos de imediato, mais 2 PSF, e a ideia é chegar a criar, além dos 2, outros 2, chegando a sair hoje 17 PSF para 21. Então, a ideia é colocar esse atendimento mais próximo de cada um de vocês aí, para que vocês também tenham segurança, sabendo que o médico de qualquer regularidade está lá, bem próximo de vocês. No pronto-socorro, vocês já perceberam, nós já reduzimos aquele tempo de atendimento, que era muito longo, era 4, 5 horas, hoje, em torno de 1 hora, 1h30, 2 horas, as pessoas estão sendo atendidas. E ainda não é mais fácil, porque nós temos um protocolo que exige que o idoso e as crianças tenham prioridade. Então, nós temos que estar atento a isso, porque chegou uma criança, chegou um idoso, normalmente eles têm a prioridade que passa na frente, que é a questão de lei. Nós temos que cumprir a legislação. Então, chegando no esse caso mais grave, aí esse caso mais grave passa, inclusive, na frente das crianças e também dos idosos. Mas tudo, gente, está sendo feito para que o atendimento na área da saúde seja modelo, seja exemplo e que possa realmente atender às necessidades da nossa população, do nosso povo. E assim, o compromisso dos nossos ouvintes vem sendo cumprido fielmente. Ou seja, vamos cuidar bem da nossa cidade. E para cuidar bem da nossa cidade, começa cuidando bem. E é esse o nosso compromisso. Então, gente, vamos então dar início, à entrega desses documentos para que vocês já procurem fazer os exames que precisam ser feitos, porque todas as cirurgias têm alguns exames que deverão ser realizados para que efetivamente possa então ser agendada a cirurgia de cada um de vocês, cada um dos dependentes, familiares, que aqui vocês também vieram representar. Então, portanto, gente, quero aqui agradecer os nossos vereadores, Dentinho, Wilson, o João Recente, o Dr. Zé Alberto, o Dr. Cláudio Mendes, que não puderam comparecer, a tia Celina, que está aqui presente, né? E a minha vida, então todas essas pessoas que estão na Câmara e compromissadas com essa legislação, com esse governo, e se nós não tivermos lá na Câmara quem nos apoia, vereadores como eles, que estão ao nosso lado, os nossos projetos de interesse da população não serão votados, e aí quem acaba perdendo é a própria população. Gostaria de informar vocês também que nós recebemos o governador aqui na sexta-feira, já está compromissado a partir do ano que vem, se Deus quiser até março, a nossa faculdade aqui será a Universidade Estadual de Minas Gerais. E com isso, ninguém pagará a mensalidade. Então, quem tem seus familiares já pode anunciar que tem um filho, uma filha, parente, um amigo estudando, já podem dar para o governador esteve aqui e afirmou pessoalmente que a partir do ano que vem a FES fará parte da Universidade Estadual de Minas Gerais. Disse mais, comparando que aqueles que não acreditavam que a ponte seria construída e que agora não acreditam que a faculdade, que a FES será estadualizada, vão mais uma vez quebrar, porque
que é o prefeito que apoia o governo estadual e tem, inclusive, o vice-governador, que é o Alberto Coelho, que é o prefeito. Então, gente, nós estamos com algumas dificuldades, como o próprio Dentinho relação, em termos orçamentários. Nós temos escolas para inaugurar o ano que vem, e sem recursos, sem um orçamento, nós não temos como contratar. Nós não temos como contratar professoras, nós não temos como contratar cantineiras, nós não temos como contratar as faxineiras, o pessoal que cuida das escolas. Então, gente, todos os recursos que entram na prefeitura, vocês podem ter certeza, vai ser aplicado e muito bem aplicado. Nesse governo tem sido assim. E nós, inclusive, estamos pagando conta da administração anterior. Nós, esse ano, já pagamos mais de 10 milhões de reais. Já tem mais de 5 a pagar. Então, muitos me perguntam, mas por que você está pagando isso? Porque nós temos que pagar. A prefeitura, ela tem que estar com o nome limpo. Porque se ela não tiver com o nome limpo, nós não vamos tomar empréstimos, ajudas subsidiados, seja do governo do estado ou do governo federal. Para quê? Para fazer obras, para fazer as ruas que voltam, os bairros que voltam, para fazer o recapeamento geral da cidade. Então, é preciso que a prefeitura esteja com o nome limpo. E nós, esse ano, praticamente, passamos o ano inteiro pagando essas dívidas para que a prefeitura tenha um nome limpo. E tendo um nome limpo, poderíamos tomar outros financiamentos de 10 anos, de 20 anos, ajudas subsidiadas e continuar fazendo a cidade crescer e oferecer benefícios para a própria população. Tá certo? Então, eu gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês que vieram e tiveram a paciência de estar no governo. Então, vamos passar ao que interessa. Gostaria de desejar a todos, que foram contemplados com essa cirurgia, que tenham sucesso, que Deus abençoe cada um de vocês, o médico que pede, vai fazer a cirurgia de cada um de vocês, e que eu tenho certeza que vão ter uma vida nova, aquelas pessoas que têm o problema da catarata, vão passar a enxergar, a ter televisão, a ter o jornal, a revista, as pessoas que têm o problema da hérnia, às vezes vai fazer um exame para passar, para começar a trabalhar, não tem condições, um problema de hérnia, de saúde, enfim, de todas as dificuldades que cada um tem. Vamos começar 2014 com o pé direito e com tudo isso. Se Deus quiser, quero também desejar a todas um feliz Natal e um próximo ano novo. Grande abraço a todos no Brasil. Nós vamos começar a distribuição das autorizações de maneira simbólica. O presidente da Universidade vão fazer 10 primeiras autorizações. Nós vamos dar o nome do presidente da Universidade para fazer a maneira simbólica dessas 10 primeiras autorizações. Eu convido então a Kevin Vitória Machado de Casimiro. Kevin Vitória Machado de Casimiro. Kaique Luciano da Silva. Kevin Vitória Machado de Casimiro. Catiane de Souza. Catiane de Souza. Bruna Figueiredo. Kevin Daniel
Kelly Daniel. Kelly Cristina Almeida. Kelly Cristina Almeida. Terceira Crisolina Cruz. Terceira Crisolina Cruz. Aparecida para Carlos Martins. Aparecida para Carlos Martins. Adriane Alves. Adriane Alves. Carlos Monteiro. Carlos Monteiro. Está faltando a Kelly Vitória Machado comigo. Adriane Alves. Adriane Alves. Muito bem, meus amigos, em nome da Prefeitura de Quatro Passos, nós agradecemos a todos vocês que gentilmente deixaram suas casas e vieram até o nosso encontro. Solicitamos que todas as pessoas presentes peguem as suas aplicações por ordem alfabética. Não é por ordem alfabética. Eu, Luiz Fernando, tenho só a agradecer a todos aqui da prefeitura que nos acabou de perceber. Acabei de pegar a minha cirurgia letiva, vai fazer, e venho agradecer a todos. Muito obrigado.